Ok, gente, vamos retomar. Eu queria aproveitar o tempo que a gente tem. Vamos retomar, por favor? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem para tentar colocar algumas das perguntas. Inicialmente, eu selecionei as perguntas de fundo mais metodológico para a gente conhecer em detalhes, alguns dos detalhes do trabalho que foi feito. Há outras perguntas que são mais básicas, por exemplo, políticas públicas em relação às pessoas com deficiência, que fogem um pouco do objetivo aqui desse evento. Se houver tempo, a gente vai para esse tipo de pergunta. Eu concentrei nas questões da pesquisa. Então, eu vou fazendo as perguntas e o professor Mazon vai respondendo na medida que a gente conseguir. É uma pergunta de Marta Gil. O cluster não levou em conta a ocupação ou função desempenhada pela pessoa com deficiência? Essa variável pode ter grande capacidade explicativa, tirando a ênfase sobre a percepção individual. Nós trabalhamos apenas com as variáveis. Obrigado. Nós trabalhamos fazendo isso daqui mais uma questão de sintonização de voz com uma das pessoas que está aqui. Primeiro, um pouco longe do microfone, agora com o microfone. Nós trabalhamos, para efeito de formação do cluster, apenas com variáveis de percepção. Com nenhuma variável, sempre isso daí é uma decisão metodológica. Poderia trabalhar com variáveis como salário, com variáveis como idade, tudo isso daí. Nós optamos por trabalhar com a questão de percepção e depois fazer o cruzamento desses dois clusters com todas as outras variáveis, né? Com a variável, o ramo da atividade, faixa etária, renda, benefícios recebidos e assim por diante, né? Isso tem uma certa vantagem, porque, principalmente do ponto de vista de tratamento de escalas, né? Que a gente sempre está trabalhando aqui com escalas, quando nós fizemos isso daqui, basicamente de 1 a 6 pontos, e que tem maior variabilidade nesse sentido, né? Do que com uma escala nominal, que significa, olha, a minha atividade, minha ocupação é esta e assim por diante, né? Até porque no questionário, inclusive, a variável específica de ocupação nós não tínhamos. E isso por uma razão. Porque é extremamente difícil você ter uma métrica, uma codificação boa dessa variável. O ideal você não tem condição de colocar no computador, né, toda a CBO, né, o Código Brasileiro de Ocupações, é gigantesco. E cada se você coloca como uma resposta aberta, quer dizer, é muito difícil a pessoa, digamos assim, às vezes, colocar de maneira adequada, que possibilite depois ao pesquisador codificar aquilo dentro de uma ocupação correta. Às vezes a pessoa confunde ocupação com profissão e assim por diante. No questionário, inclusive, como falei, a parte de ocupação, nós não tínhamos essa questão. Recebemos até 2 sugestões, até bem interessantes para a próxima pesquisa, quando a gente fizer. Daqui, acho que há alguns 2 anos, daqui 2 anos a gente vai tentar fazer e comparar os resultados, né, novamente, que é uma coisa que pode ser bem interessante para tentar até ajudar a explicar um pouco esses 2 grupos. Um é se a deficiência é congênita ou adquirida. Eu gostei muito dessa ideia aí. E o tempo, se ela foi adquirida, há quanto tempo ela foi adquirida, porque foi a senhora que colocou aqui a sugestão, né? Aí, porque, eventualmente, talvez a pessoa teve tempo já de, eventualmente, trabalhar mentalmente isso daí e já, né, ter uma visão, talvez, de relacionamento, né, com a deficiência, bem mais, talvez, equacionada, resolvida nesse sentido, né?
Eu não sei se ficou clara a resposta aí a pessoa que fez, tá ok? Tudo bem. Ok, nós temos uma outra pergunta agora do Carlos Clemente. Como eu disse, eu estou dando preferência às perguntas relativas à metodologia, ao procedimento da pesquisa. A distribuição das deficiências apresentadas, deficiência física 67,6% e intelectual 2,5%, mostram variações de exclusões maiores que os dados divulgados pela RAIS e mesmo dos resultados da ação fiscal da Secretaria do Ministério do Trabalho. Quer dizer, a proporção de deficiências, das deficiências está diferente da proporção que é conhecida nos dados oficiais. As empresas mostraram preferências claras por empregados com deficiência física. Como vocês avaliam essa questão? Eu não sei se as empresas mostraram preferência, não sei se é por aí. Não, quer dizer, na verdade, o que está mostrando aí é que você tem muito mais trabalhadores empregados em médias e grandes empresas, trabalhadores com deficiência física do que com deficiência, por exemplo, mental. Talvez seja muito mais difícil empregar um trabalhador com uma deficiência mental do que um trabalhador com uma deficiência física. Eu não sei, não entendo, não conheço isso daí, apesar de minha ex-mulher militar 40 anos, né, com deficiência mental em APAI, né? Mas eu não sei se, de repente, a dificuldade também de uma deficiência visual, de uma deficiência auditiva, etc., pegando o conjunto todo de ramos de atividades, o que seria mais factível, de repente, admitir numa organização. O que a gente pode verificar é que nas organizações tem hoje uma proporção muito maior, então, de deficientes físicos do que deficientes auditivos, mentais e visuais. Se isso é uma preferência, não sei, é uma realidade. Né? Quer dizer, talvez seja uma preferência mesmo, não sei se é uma preferência explícita ou se de repente é uma contingência que de repente a própria empresa não tem consciência disso. Né? Mas que seguramente tem hoje muito mais trabalhadores com deficiência física empregados do que os demais tipos de deficiência. E a outra parte da pergunta tem uma parte inicial aí que eu não me lembro, desculpe agora. Não. As empresas mostraram preferências claras não. por empregados? Ok, não, então está correto, então já. Ok. Mais uma pergunta da Marta. Gil, dada a baixa escolaridade das pessoas com deficiência, o tamanho do questionário não pode ter desanimado, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual, sendo surdos, que usam libras e têm dificuldade com português? Como ter acesso à pesquisa na íntegra? Bom, são duas perguntas. Ok. Bom, o acesso à pesquisa na íntegra, essa apresentação vai ficar, nós vamos colocar isso o mais rápido possível. Falta ainda alguns processamentos estatísticos bem mais sofisticados, que a gente está ainda fechando ainda aqui, e que exigem um cuidado gigantesco no processamento. Mas o professor Hélio estava dizendo aqui que provavelmente, talvez em 2 dias, no máximo, talvez isso daqui esteja já disponível no site da Secretaria. Nós vamos colocar também no site da FIP e também no site da ABRH. Então, vocês poderão fazer o download do relatório, da apresentação inteira ali. Vou fazer a correção daquele errinho final que tinha ali, né? Ali, em vez de grupo 2, em vez de trabalhador sem deficiência, e já colocamos em PDF e já deixamos no site. Tá? Então, essa é a segunda parte da questão. A outra, a baixa escolaridade. Bom, veja. Quer dizer, as pessoas com deficiência que tenham baixa então, o que a gente pôde perceber é o seguinte: havia um campo no questionário que a gente deixava o seguinte: olha, esse espaço aqui, comente o que você quiser comentar, tá certo? Fale o que você quiser falar do trabalho, da pesquisa, enfim, que você gosta de, sabe lá, jogar carta, enfim, o que você quiser comentar, esse espaço é teu, né? Era uma pergunta aberta e muita gente respondeu isso daí. Então, muitas pessoas falaram assim: não, olha, eu respondi isso daqui e pedi o apoio, a ajuda do meu filho ou de uma outra pessoa,
porque às vezes não tem familiaridade com mexer com o computador, tá certo? Trabalho na empresa, mas o filho está fazendo uma faculdade, ou hoje essa garotada para mexer com, né, na internet, eles mexem com uma facilidade gigantesca. Então muita gente falava nesse sentido de tanto que tem um aí, inclusive, que é com deficiência, né, mental, 2,5% ali de 600 casos, então dá mais ou menos aí quase uns 15 casos, né, que responderam isso daí, e a maioria falou isso daí, quer dizer, a pessoa às vezes não tem tudo aquilo lá, então alguém da família ajuda a responder. Então a percepção, nesse caso, passa a ser muito mais uma percepção, às vezes, conjunta, de quem está ali ajudando, que pode opinar. A gente não tem esse controle, né? Diz o seguinte, olha, você não tem que ficar quietinho aí, não pode opinar, né? É muito difícil, até porque, às vezes, a própria dificuldade da deficiência mental, às vezes, limita a isso ali. Então, passa a ser, eu diria, uma resposta que reflete, talvez, um pouco da percepção familiar a esse respeito, né? Mas fica, nesse método de pesquisa fica muito difícil, mas é um método de pesquisa barato, né, de fácil acesso, aí, e que se fosse fazer isso daqui no estado de São Paulo inteiro, deslocando o pesquisador, pagando diário, hotel, etc., jamais a gente faria essa pesquisa, não sairia. Tá? Não sairia mesmo isso daqui. Né? Ok. Uma pergunta da Renata, mais ou menos na mesma direção. Na elaboração do questionário, foram levadas em conta as peculiaridades dos grupos de deficiência? Por exemplo, do ponto de vista da acessibilidade comunicacional, a participação foi garantida às pessoas com deficiência visual, intelectual e auditiva? É mais ou menos a mesma pergunta. Sim. O que nós fizemos foi o seguinte, rigorosamente falando, o ideal seria que tivesse um questionário para cada tipo de deficiência. Tá? Rigorosamente falando. Quer dizer, aí você poderia colocar um monte de questões específicas de deficiência visual, um monte de questões específicas para a deficiência física, deficiência aqui. O que nós procuramos, de um modo geral, colocar aí, eram questões que seriam generalizáveis, seriam válidas, de um modo geral, para todos os grupos, né, de deficiência. E não especificamente para um grupo. Só no caso de deficiência visual, por exemplo, teria uma infinidade de questões que poderiam ser colocadas. E aí ficaria uma questão, se fosse fazer isso daí, o questionário ficaria mais gigantesco ainda, assim, ó, se você agora tem deficiência visual, então responda a isso. Qualquer tipo de deficiência responda a todas essas questões. Para quem é deficiente físico, também mais essas questões. Isso complicaria bastante, digamos assim, fazer 4 questionários, o custo aumentaria muito para isso daí, quer dizer, porque você tem um custo de planejamento, só para ter uma ideia, nós ficamos praticamente 3 meses para desenvolver, testar, pré-testar esses questionários várias vezes para verificar se essas perguntas estavam sendo realmente compreendidas. O que você entende por essa pergunta aqui? Isso foi feito várias vezes para a gente ter segurança de que aquilo que a gente está querendo medir, a gente efetivamente conseguiu medir. É o que a gente chama de validade interna de uma pesquisa. E a validade externa é que esses resultados sejam generalizáveis para a população toda. Né? São os 2 grandes critérios de medida de qualidade de uma pesquisa. Seria desejável, mas aí a gente precisaria de recursos para fazer questionários distintos e, inclusive, a gente teria que depois ter também, né, mailings, né, de e-mails, isso, aquilo, né, e a colaboração das empresas no sentido de fazer, olha, então esse questionário aqui vai para tal grupo de deficientes, esse daqui para tal grupo de deficientes, né, e assim por diante. Pois não. Não, pois não, claro. Essa é o que você entregou agora? Não, pois não, por favor. Não, no site não. O que a gente tinha eram instruções no sentido de qualquer dificuldade que ele tivesse, ele buscasse um apoio de alguma pessoa da família, conhecida, etc., para ajudá-la a decodificar aquilo ali numa linguagem visual, coisa parecida. Mas não tinha um questionário específico para um...
Acessibilidade. Acessibilidade. Não, sim, isso era... Não, sim, então, isso daí não. O que nós tínhamos era o seguinte, o e-mail já tinha o link. É só clicar nesse link que já abria automaticamente no questionário para ele responder. Não, uma pessoa com... Não. Uma pessoa com deficiência visual teria que ter ajuda de outro. De outra pessoa. Como? Foram indicadas, claro. Veja, o que acontece é o seguinte, a gente, através da ABRH, a BRH mandou uma comunicação para todas as empresas, para os diretores, gerentes, recursos humanos das empresas, para dizer o seguinte, olha, essa é uma pesquisa de grande importância, precisamos da sua colaboração, por favor, encaminhe este e-mail aqui, né, para funcionários com deficiência e para funcionários sem deficiência, para que eles possam entrar no site da FIP e responder esse questionário. Tá? Então, esse foi o critério que a gente tem. Porque nós não temos hoje, não existe isso daí, um cadastro de pessoas com deficiência consolidado, confiável, né, geral, digamos, nesse sentido, e que você tem o e-mail da pessoa. Não, isso não existe. Então, foi um trabalho que a gente chama, uma pesquisa quase do tipo bola de neve. Um fala para o outro, um trabalhador que respondeu, né, fala, olha, eu respondi um questionário assim, uma pesquisa com deficiência, você devia responder também. Aí ele fala para um outro amigo e tal, e aí, nesse caso, nós tivemos que fazer, digamos assim, uma coisa que não estava inicialmente prevista, mas que fizemos digamos, o acerto disso daí, né, com o avião em pleno voo, né, porque quando a gente começou a perceber isso daí, que o retorno, por exemplo, dos questionários, assim por diante, nós queríamos estimular, a gente fez o seguinte, olha, se uma pessoa com deficiência ou sem deficiência falasse para um outro trabalhador que quisesse responder, era só entrar no site e automaticamente ele já recebia na hora, online, um código de acesso e uma senha para ele colocar naquele momento ali para responder o questionário. Por que ter um código de acesso à senha? Para evitar que um engraçadinho qualquer, um espírito de porco, pudesse chegar lá e falar, vou responder 20 vezes isso daqui e vou detonar com isso ou vou elogiar muito isso daqui e aquilo ali, está correto? Então, né, imagine se numa pesquisa política eu pudesse, né, responder 50 vezes o questionário, né, para um dado candidato. Então, com isso daqui a gente eliminava, matava qualquer possibilidade nesse sentido. Agora, houve necessidade de ajuda externa para pessoas assim, para entrar. Nós não temos recurso aqui para fazer esse tipo de adaptação. Tá? A tecnológica, digamos assim, nós teríamos que contratar algum especialista que pudesse pegar esse questionário e é uma programação muito complexa, realmente, fazer isso daqui, mesmo em condições normais, assim, porque você tem que fazer geração aleatória de frases, por exemplo, para não ter na mesma ordem, que pode gerar algum efeito chamado efeito halo. Tem que ter, quando ele deixa de responder uma pergunta, muda de cor aquilo ali. Tem que ter uma série de testes ali, por exemplo, ele não pode ter duas respostas simultâneas ali, que indica erro, que automaticamente, na mesma hora, ele percebe, isso daqui não dá, não posso colocar discordo e concordo, por exemplo. Está correto? É um só. E assim por diante. Agora, é viável, embora eu não saiba dizer tecnologicamente como teria que ser feito isso para um deficiente visual, para um deficiente físico. Pergunta da Daniela Delgado e Renata. Vai na mesma linha. No questionário havia campo para as deficiências múltiplas e surdo-cegueira? Sim. Estes deficientes não apareceram na pesquisa. O que nós tínhamos ali no questionário, ele clicava em cada uma das deficiências que ele tinha. Era a resposta sim ou não. Então tinha assim, você tem deficiência física? Sim, não. Tem deficiência visual? Sim, não. Tem deficiência auditiva? Sim, não. Então ele clicava nesse sentido. Essa deficiência aí não entrou. Realmente, eu vou marcar aqui agora para o próximo. Faltou, viu? Eu vou marcar aqui. Realmente, assim, surdo cego, né?
Aqui, estou marcando aqui, que para a próxima vamos colocar. Nós colocamos só esses 4 tipos, que é o que a gente levantou nos contatos, assim, em entrevistas, nesse sentido. Mas está correto, faltou. Mais uma pergunta não está identificada. Será que o grupo 2 não é mais valorizado, tem mais benefícios, recebe mais treinamento, por isso tem uma visão mais otimista? Por mais que não tenha uma diferença significativa de salário, quando o grupo 2 tem mais benefícios, isso não altera o aproveitamento do seu salário, influenciando na qualidade de vida? Veja, é uma questão complexa essa daí. Quando a gente mexe há 30 anos com pesquisa, né, a gente aprende várias coisas. Primeiro, quando você termina, você põe a cabeça no travesseiro à noite, você fala, será que eu cometi algum viés nisso daqui? Será que tem alguma pergunta que induza uma resposta? Né? Será que essa escala é adequada? Por que será que deu esse resultado? Isso daqui fica martelando a cabeça da gente o tempo todo, né? Isso é o que eu chamo de ter honestidade intelectual no trabalho. Essa questão aí está muito ligada um pouco, nós discutimos agora um pouquinho aqui, quer dizer, né? Mais ou menos eu vejo um cachorrinho tentando pegar o rabo, né? Quer dizer, ali, né, fica girando ali. Quer dizer, quem nasceu primeiro, né? O ovo, a galinha e assim por diante. Eu não sei se os benefícios que ele recebe a mais decorre, não é, de uma percepção da empresa de beneficiá-lo, de repente, ou de atribuir um maior número de benefícios em função da maneira de pensar. Eu não sei se o fato de ele ter tido mais promoção, de ter tido mais treinamento na empresa, decorre da maneira de pensar, ou se a maneira de pensar dele é decorrente de ter tido mais promoção, de ter tido mais acesso, de ter tido mais treinamento, enfim, coisas desse tipo. Nós não medimos essa relação causa-efeito. Quer dizer, o que nós temos aqui é uma foto, uma fotografia daquele momento em relação a esse conjunto de coisas. Essa questão de causa e efeito, ela, do ponto de vista metodológico, é terrível, porque você tem que controlar um monte de variáveis nesse sentido. E na área de ciências humanas, isso é muitíssimo difícil aplicar esse método. Porque você tem que ter controle de todas as variáveis ali. É muito usual você fazer isso. Estava com um colega agora aqui, que é lá da faculdade da Exalc, né, do Luiz de Queiroz, lá, e ele falou, eu vim assistir a apresentação porque eu tenho uma filha, né, deficiente, eu queria ver e tal. Né? Então, ele veio lá de Piracicaba para cá e ele... E ele estava... nós estávamos comentando agora aqui, né, exatamente essa questão. Por exemplo, lá na Exalc, tudo bem, você pode pegar assim 3 por 3 metros quadrados e falar, olha, eu vou pôr aqui um pH de, sabe lá, de X, né, e agora aqui eu vou pôr um pH de 2X na terra. Vou plantar feijão aqui, quero ver qual a quantidade, se tem diferença de produtividade ou não, quando eu altero o pH. Tá certo? Aqui eu vou pôr um adubo com NPK igual a tanto, aqui eu vou diminuir NPK. Aqui. Então, você pode, aqui eu quero cobrir e manter temperatura de 20 graus. Né? O outro deixa a temperatura ambiente que sobe e desce, e vê o que acontece com a produtividade. Isso você tem controle. Então, na área de física, né, na área médica, que você tem lá os placebos da vida, que o pessoal dá um placebo para um grupo e o outro com um princípio ativo. E você vai medindo. Nas ciências sociais humanas é muito difícil usar o método do experimento. Eu diria que é quase impossível. Né? A margem de erro é muito grande. Muito difícil isolar as variáveis. É difícil, não sei se ficou clara a resposta. Posso acrescentar uma coisinha a essa questão? Eu acho que a gente tem duas maneiras de ver esse resultado impressionante, essa clivagem desses dois grupos. Primeiro, o professor Mazon vai fazer isso, o mesmo tratamento, com as pessoas sem deficiência. E nós provavelmente vamos ter uma clivagem parecida. Talvez um grupo intermediário. Então, uma maneira de ver isso é que o mundo é assim. Tem pessoas que olham o copo meio cheio e tem pessoas que olham o copo meio vazio. É uma atitude em relação à vida que está distribuída na população em geral. Essa é uma maneira de ver e aí não tem o que fazer. Não é?
a não ser terapia. Né? A outra forma é olhar um pouquinho, é olhar um pouquinho bem para os dados, e alguns indícios estão mostrando que o grupo mais otimista, o grupo mais feliz, vamos chamar assim, ele também é um grupo que trabalha em lugares aparentemente com melhores políticas de recursos humanos. Você vê, são pessoas que tiveram mais treinamento ou perceberam melhor o treinamento, pessoas que têm mais benefícios, e tem vários outros aspectos lá que diferenciam. Você percebe que é possível levantar essa hipótese. Quer dizer, o ambiente, o tratamento que a empresa dá para essas pessoas pode estar relacionado com essa atitude mais positiva, não é? Nós vamos ter que debruçar em cima disso, não é? A gente vai ter que fazer a mesma coisa com o outro grupo, e comparar essas coisas. Quer dizer, tem material aqui para a gente brincar à vontade. Agora, eu queria dizer uma coisa. As pessoas que mexem com as questões de recursos humanos, elas afirmam categoricamente que satisfação no trabalho não tem nada a ver com satisfação com o salário. Uma coisa é estar satisfeito com a remuneração, e outra coisa diferente é estar satisfeita com o trabalho. E o que os resultados estão mostrando é o grau de satisfação ou insatisfação em relação ao trabalho, ao ambiente, aos colegas, né? Então, há um grupo de pessoas mais satisfeitas com o trabalho. E o salário é o mesmo, né? A diferença é talvez um pouco mais de benefícios, o que comporia uma remuneração um pouco melhor. Mas não dá para a gente atribuir isso a essa causa a maior satisfação. A maior satisfação deve estar mesmo ligada ao ambiente que está sendo criado na empresa. Uma hipótese que eu levanto, eu não estou fechando a questão. Nós vamos ter que estudar bastante isso aqui. Deixa eu fazer, nós temos tempo ainda para mais algumas perguntas. Uma pergunta que não está identificada. Não, tem uma aqui, essa eu já tinha feito, é essa última. Da professora Lisete, sobre a percepção dos trabalhadores sobre os quesitos pesquisados, esses seriam atribuíveis à deficiência ou poderia haver outras causas, por exemplo, satisfação com o seu trabalho? Acho que eu já acabei abordando. As diferenças, os grupos são muito parecidos em relação às deficiências também, não é? São. Não há diferença estatística entre os tipos de deficiência, como a gente viu ali, né, no grupo 1 e no grupo 2. Né? Quer dizer, eu já marquei aqui, na próxima pesquisa, Lisete, a gente vai acrescentar no questionário essa questão, que é uma sugestão, senhora, aqui, no sentido de identificar se essa deficiência é congênita ou não, acrescentar aí o surdo cego, e mais ainda, se for uma deficiência adquirida, quando ele adquiriu. Então, se uma pessoa adquiriu uma deficiência há 30 anos atrás, e um adquiriu há 5 anos, e de repente tem 30 anos de idade, talvez a forma como a pessoa vê o mundo, o ambiente de trabalho, seja diferente. É uma hipótese muito interessante essa. Não nos surgiu antes. Na próxima teremos isso daí, com certeza. Tem uma pergunta do Luiz. Cruzando as informações, é possível saber o nível de escolaridade e hierárquico dos integrantes do grupo 2? Escolaridade é a mesma, né? A gente tinha, inclusive, aqui uma tabela, né? Posso até localizar e depois mostrar, terminando aqui, mas vai ficar disponibilizado, que quando a gente compara o nível de escolaridade do grupo 1 e o nível de escolaridade do grupo 2, é similar. Não há diferença estatística significativa entre os dois grupos. Tem uma observação do Ezequiel Passos, que é deficiente visual, se eu entendi. Esse formulário foi enviado especificamente para deficiente visual, bem detalhado com o programa IBM Voice, ou seja, estará bem claro para profissionais com deficiência visual? Não. Já foi respondido? Lamentavelmente, é uma deficiência que a gente tem, né? Seria fantástico se a gente pudesse ter
quem entende metodologicamente disso, para transformar isso com esse voice, etc., tá, para um desenho, pois, né? No meu sistema e algumas pessoas que eu trabalho, eu sou analista de sistema. Ah, ok. Eu era coordenador da multinacional. Fiquei deficiente e vi minha qualidade decair para as empresas. As empresas me desqualificaram quando eu tenho deficiência visual. Só que eu trabalho particularmente para as pessoas com deficiência visual. Sou analista de sistema. Certo. Todas elas têm e-mail e voz, o programa do Bradesco de comando de voz. Esse programa que o senhor enviou, eu enviei para alguns. Eles acharam específico que o programa leu adequadamente. Ah, é? Ah, não, eu não sabia. Ah, Poxa, eu gostaria depois de ter o teu e-mail, o telefone, porque numa próxima pesquisa você pode ajudar a gente nisso. E há 12 anos essa seletividade. Tá ótimo. Se você puder depois deixar. O conhecimento que tem para o RH, eles barram você. Entendi. Hoje eu trabalho no órgão federal, jurídico. Quando eu apresentei as falhas que tinham, alto escalão falou para mim, fica quieto, não se intrometa. Eles barram porque você conhece demais. Eles acham que não deve falar. Mas eu tenho que ter esse assunto. Entendi. Ok. Mas eu não sabia, quer dizer, esse Interessante. programa aí, ele converte. Ele lê o questionário. Tá ok. Eu desconhecia. Então, então, esses que você encaminhou, eles puderam responder. Entendi. Me enviaram Que confirmando. legal. Poxa, Que olha, bom. isso é uma novidade. bom. Me deixa depois um cartãozinho, um telefone, se você puder depois nos ajudar daqui 2 anos na pesquisa, eu te agradeço. Sem essas restrições. Ótimo. Que bom. Ótimo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Infelizmente, essa vai ser a última pergunta para a gente caminhar para o Pode colocar depois, não tem problema. Depois a a gente vai gente... mais rápido, se você quiser, para todo mundo ter a resposta. Bom, depois eu faço as outras, que elas são todas mais voltadas para o problema da inserção dos PCDs. Aí é um E problema. não exatamente a... O Isaías Dias tem uma pergunta: qual o corte das empresas filiadas à BRH? Depois o Isaías faz uma consideração sobre transporte coletivo para as pessoas com deficiência, que é um outro tipo de pergunta. Mas o corte das empresas filiadas que receberam o convite da BRH. O professor Pedro pode responder, talvez? Veja bem, não, aqui o que nós fizemos foi o seguinte: a gente colocava ali, nós temos o número exato, e fizemos aquele corte, aquela categoria em 4 categorias, né, que era até 50, de 50 a 500, né, 51 a 500, depois de 501 até 3.000 e mais de 3.000 funcionários, né? 4 categorias. Só que quando a pessoa falava, ele colocava 820 trabalhadores aproximadamente, para que a gente tivesse, como a gente não sabia a priori qual seria a distribuição, a gente deixou em aberto para depois fazer essa categorização. Agora, sem a menor sombra de dúvida, se você pegar os dados hoje da Receita Federal, os dados da RAIS, os dados de uma série de outros bancos de dados que existem como é que chama lá, do CNPJ, tal, etc., né? Você tem a maior parte de empresas, 90% pelo menos das empresas são de pequeno porte, micro e pequeno porte, mais até do que 90%, acho que uns 95%. No nosso caso, deu 25%. Quer dizer, isso mostra claramente que a maior parte das empresas que hoje são associadas à BRH, de um modo geral, são empresas que tendem a um porte um pouco maior do que o que se observa na população de empresas. É muito provável que microempresas, de repente, pode ter algumas que participem, mas não na mesma proporção da BRH, mas não a proporção que existe na população. Tá? Então, esse resultado ele está mostrando claramente que ele se refere ao quê?